gente, elas estão desesperadas, elas estão tresloucadas, essas loucas campanhas dos petistas, né? Estão desesperados, eles estão desesperados. E por que está acontecendo isso? Porque existe a real possibilidade de Lula não ser candidato. Aí, duas coisas aconteceram do momento que Sérgio Moro comentou isso até agora, né? Eu estou gravando no domingo para postar na segunda. Estou gravando no dia 16 para postar no dia 17. E aí a situação é a seguinte: eles pegaram e fizeram um projeto de lei, olha só, um projeto de lei para que 8 meses antes das eleições ninguém pudesse mais ser preso. E aí, claro, ia beneficiar Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ninguém que fosse candidato, tá? Ninguém que fosse candidato. Mas assim, tu quer fazer com que um criminoso fique fora das grades, seja ele qual for, seja qual for o crime dele. Se essa lei passasse, o cara podia fazer as maiores atrocidades da face da terra e estaria isento de punibilidade, porque a legislação estaria dando condições para que ele fosse candidato natural e tivesse foro privilegiado. Antes mesmo de ser eleito, que ele estivesse já protegido pelas benesses da lei. Agora, me diz se isso não é coisa de criminoso. Me diz se uma lei dessas não é coisa de crime organizado, de organização criminosa. Quem é que tem vantagem além de um criminoso para um projeto desse? Pois é. E aí vem o senhor Paulo Pimenta e pega e faz a seguinte proposta, ou melhor, o seguinte comentário nas redes sociais: não existe eleição sem Lula. Não existe eleição sem Lula. Segundo ele vai parar o Brasil e o mundo vai apoiar o PT se não houver uma eleição sem Lula. Se houver uma eleição sem Lula, né? Tem que haver uma eleição com Lula, senão não é democrática. Não existe, segundo ele, eleição sem Lula. Então não houve a eleição de Dilma, porque não tinha Lula. Não é verdade? Dilma não se elegeu porque não tinha Lula. O PT não reconhece a eleição sem Lula. As asneiras que vêm da boca de alguns petistas não dá nem para acreditar, né? Aí depois falam de mim, que faço os meus comentários jocosos, brincadeiras e coisas assim, mas pô, pelo amor de Deus, gente, menos, né? Então quer dizer que o cara está sendo julgado pela justiça? Não, mas a justiça é uma justiça de elite, uma justiça da direita, uma justiça golpista que nós não reconhecemos. Olha, caso os petistas não tenham percebido, democracia não é eu vou fazer do meu jeito e pronto. Não, democracia existem pessoas que pensam de um jeito e pessoas que pensam de outro. É que vocês não devem estar acostumados com democracia real, vocês estão acostumados com a democracia que vocês diziam que existia. A nova democracia, que é a de vocês. Só que essa nova democracia venceu. Pode olhar lá no rótulo, acabou. Foi pro saco, deu. Não existe mais. Aquela democracia não existe mais. Democracia verdadeira
ela dá liberdade de pensamento e de expressão, e as pessoas podem opinar e pensar diferente de vocês, petistas, ou seus aliados. As pessoas que são do partido de vocês, inclusive o seu presidente, não estão acima da lei. O presidente de honra de vocês, né, Luiz Inácio, vulgo Molusco, não estão acima da lei. E sim, se ele for preso... e o juiz já disse, olha, o meu tempo não é o tempo da política, o meu tempo é o tempo do processo. Ele vai durar o tempo que tiver que durar, não vai ser nem mais nem menos. Não é um tempo político. Tá? Então, se for mais, tudo bem, se for menos, tudo bem. Não é o tempo de vocês. Né? Eu não vou aceitar interferências políticas dentro do processo que nós vamos julgar. Ele disse. Pronto. Está definido. Né? E aí, por que ele está falando isso dessa maneira? Ele está falando isso dessa maneira porque ele sabe que vão tentar transformar a ideia, já é fazer com o TR4, o TRF4 aqui de Porto Alegre, a mesma coisa que fizeram com o juiz Sérgio Moro, politizar o processo. Não, a gente não vai... Sim, nós não vamos entrar nessa seara do PT. Eles já estão tentando fazer com o TRF4 o que fizeram com o Moro. Já estão tentando. Né? E eles não. Para nós não vai fazer diferença nenhuma. O que vale é o processo. E aí? Como é que fica? Não existe eleição sem Lula. Então tá, né? Vamos fazer o seguinte. Quer dizer, quando o Lula morrer não vai mais haver eleição, não vai mais haver democracia no Brasil também. Não, ele não vai virar semente, gente. Juro, não vira. E se fosse semente, ele pode ter certeza, ia ser uma erva daninha. No mínimo uma trepadeira, que ia ficar tomando conta de toda uma parede lá, uma coisa assim, até apodrecer a parede e fazer ela cair. É o tipo de planta que é. Né? Então, assim, não se sabe o que eles vão fazer, como eles vão fazer, mas eles vão tumultuar. Né? Eles já estão avisando que não vão aceitar outras campanhas, outros partidos, outras eleições se não forem com Lula. E se o Lula não ganhar, também não vai valer. É este o jogo do PT. O PT ou vai ou racha. Eles querem conflito. Tá? Eles vão atrapalhar as eleições. Essa declaração vem a nos dizer o seguinte: eles vão atrapalhar as eleições de 2018. Eles querem atrapalhar as eleições de 2018. Ou Lula ganha, ou eles fazem anarquia. Em outras palavras, é isso que eles estão dizendo na prática. Na prática, eles estão ameaçando o Brasil. Os petistas estão ameaçando o Brasil. Na prática é isso que estão fazendo. Não é mais um partido político. É uma organização criminosa, tá? É um crime organizado, e fica muito claro pela proposta que foi feita de libertar, permitir que criminosos fiquem soltos enquanto estão disputando eleições políticas no Brasil, e ao mesmo tempo que declarar abertamente que ou aceitam o candidato deles ou eles vão parar o Brasil. Isso é ameaça. Isso é incitação à violência. E essas situações demonstram claramente que o PT já era, não precisa mais existir o PT. A atitude do Gilmar Mendes de não querer julgar a chapa Dilma Temer e de não querer criminalizar o PT está nos saindo muito caro. Muito caro. A única forma de corrigir isso é extinguindo o PT. Porque o PT não é mais partido político. A atitude que eles estão tomando não é de partido político. É de um grupo, de uma organização criminosa que está incitando a violência e a guerra civil. E se acontecer uma guerra civil hoje, é culpa do Gilmar Mendes, que teve nas suas mãos a oportunidade de detonar com o PT e não fez. Ele é conivente com isso. Ele é corresponsável, ele é cúmplice desse processo. Porque ele teve nas mãos dele a oportunidade de extinguir essa organização criminosa e não fez.
Não fez. Tá? Então ele é corresponsável pelo que acontecer com o nosso país. Podia ter feito, mas não fez. Ele mais os outros, para livrar o Temer, fizeram isso com o PT. Livraram a cara do PT. E vamos lembrar que Temer é vice de Dilma. Que o PMDB estava aliado ao PT. Coincidências? Não, né? Não existe coincidências num processo, numa situação dessas, né? Ele poderia ter feito a parte dele, mas não fez. Não fez. Não quis ajudar a limpar o Brasil da corrupção. Não, endossou. Fez olhos vendados, mas não da justiça cega correta. Fez olhos vendados para o correto, que é bem diferente. Não fez a justiça só cega, fez surda, muda e abobada. E acabou, né? Agora a gente está passando por esse perrengue por causa de Gilmar Mendes. Se acontecer guerra civil, se acontecer conflitos, se as eleições do próprio Gilmar Mendes, que é o presidente do TSE, forem atrapalhadas pelos movimentos do PT, a culpa é dele mesmo. A culpa é dele mesmo. Foi ele que promoveu essa situação, permitindo que isso acontecesse. E pode acontecer. Não está descartado. Eles estão dizendo que vão fazer, gente. Eles estão ameaçando, estão dizendo, nós vamos fazer isso. Só a simples ameaça já era motivo suficiente para uma baita de uma repreensão. Não era para um cara desses ir para os meios de comunicação e agir dessa maneira. Para fazer o que está fazendo. Não era. Ser ameaçado, ser coagido, olha, eu vou dizer assim, ó, dá vontade de reagir na mesma altura. Dá vontade, mas eu não, assim, ó, não façam. Porque isso vai dar razão para eles. Isso vai dar lógica para eles. Isso vai dar justificativa para dizer assim, ó, viu? Eles são os violentos, aquilo. Não. Deixa eles fazerem as loucuras deles, as besteiras deles, não reajam à altura que eles querem, não deem a resposta do jeito que eles querem. Eles querem violência? Vamos dar paz para eles. Eles querem agressão? Vamos dar razão, lógica, para destruir o fundamento filosófico, sofista na verdade, né? Porque é uma falsa filosofia. O fundamento sofista deles com uma filosofia de verdade. Com uma proposta de verdade, com uma democracia de verdade. A nossa resposta tem que ser à altura, da nossa altura, não da deles. A deles é lá embaixo. E eles têm que ser extintos sim, o PT tem que ser extinto sim. Dá raiva, eu sei gente, dá muita raiva. Dá muita raiva mesmo, a gente fica com sangue fervendo, vontade de dar uma porrada na cara de alguém, mas não vão fazer isso. Se a gente fizer isso, a gente está dando razão para eles. Tá? Se a gente fizer qualquer coisa que dê razão para o Lula, eles vão pegar e vão dizer, olha aqui, olha só, aconteceu desse jeito que a gente estava dizendo, eles são violentos, eles são agressivos, isso, aquilo. Não, não faça desse jeito, isso aí está dando razão para eles. Ah, vão matar o Lula, vão matar a Dilma. Cara, vocês estão tornando eles mártires se fizerem isso. Eles têm que ficar vivos para pagar, para ser preso. Eles têm que ser desmoralizados porque eles estão agindo errado, porque eles são criminosos. Não porque eu seja de direita ou qualquer outro motivo que seja. Eu estou lutando contra a corrupção. Não é a favor de alguém, é contra a corrupção. E Lula hoje representa isso. A prova maior de que representa isso é que nenhum outro partido do Brasil tem a possibilidade, a capacidade de mobilizar 17 mil sindicatos, 10 mil centrais sindicais, organizações dentro dos presídios, o Comando Vermelho e o PCC. Quem é que pode mobilizar eles dentro dos presídios de uma só vez com estralar de dedos? Qual é o outro partido que tem condição de fazer isso? Nenhum outro. Tá? A não ser os partidos aliados do próprio PT, que também podem se organizar nesse sentido. Mas a ligação política, ideológica desses partidos que têm ideologia, que têm movimento, que têm organização interna, a organização deles é ligada à esquerda, não é à direita.
A direita não tem controle nenhum sobre isso, mas a esquerda tem. Tá? E quem é o comandante maior da esquerda? Lula. Aí entra MST, MTST e até organizações como as Farc, por exemplo, que podem vir de fora. Até o Estado Islâmico já deixou bem claro isso dentro da época do período das Olimpíadas. Né? Até isso. Até isso. Que o Estado Islâmico, na época que a Dilma estava para cair, pegou e fez um site em português. Um site em português. Dentro do período das Olimpíadas. E houve mensagens e até foi desmantelado um projeto muito infantil aqui, mas que teve início de uma tentativa de um projeto de Estado Islâmico aqui dentro do Brasil. E aí entrou a nova legislação de combate a terrorismo aqui no Brasil e foi desmascarado, inclusive as pessoas foram, não, porque estavam falando isso e aquilo nas redes sociais, os caras pegaram e foram chamados na chincha. E eu mesmo fui ameaçado dentro do meu próprio canal. Fui, claro que fui. Tá ali. Ninguém acredita, mas fui. Né? E aí fiz a denúncia e o site ainda ficou chateado comigo por eu ter feito a denúncia. Ainda me tirou a monetização do vídeo que eu peguei e falei isso. Mostrando essa situação. Mas aí eu, por ter chamado lá, falando aí eu sou o que estou organizando a questão da violência. Eles fazem essas inversões de valores desta maneira. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Se a gente entrar no jogo deles, eles vão inverter o valor e vão dizer que a culpa é nossa. Que nós somos os violentos, não eles. Agora, quando eles fazem esse tipo de divulgação nas redes sociais, assim, tem mais de 300 mil só até agora de visualização do comentário do Paulo Pimenta. E ninguém denuncia um animal desse nas redes sociais. Sim, se cair de 4 não sobe uma graminha, né? Mas eu não vou chamar ele de burro para não ofender os burros. Porque um cara desse é um outro tipo de animal que ainda tem que ser classificado pela biologia. Olha, gente, não, pelo amor de Deus. O que eu estou pedindo para vocês é paz, tranquilidade, tá? Porque nós vamos derrotar ele na categoria, na classe, tá? Nós vamos derrotar Lula nas formas da lei. Nós vamos derrubar o PT, extinguir o PT nas formas da lei. Eles não têm razão, eles perderam a razão, tá? E se tiver que entrar forças de Estado para defender a nação e defender o Estado, defender o Brasil desses governos corruptos, um dia vai acontecer. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Eles estão forçando a barra porque eles querem eleições diretas que aconteçam essas eleições e que o Lula ganhe foro privilegiado. Aí eles querem, por isso eles estão forçando a barra para intervenção militar, que acontece só durante 2 meses e obriga uma eleição direta. E aí Lula ganharia foro privilegiado. Por isso eles estão forçando a barra que eles querem a intervenção militar. Por isso eles estão forçando a entrada dos militares neste momento. Os militares sabem disso. Eles, para entrar no Brasil hoje, eles só entrariam mesmo, de fato, através de um estado de exceção, que é o que eu venho pregando, né? Porque nós já vivemos uma diafamenoscracia, nós vivemos um estado de corrupção plena, onde o executivo, o legislativo e o judiciário estão totalmente corrompidos, mas nós não convocamos um estado de exceção. E se agora é tarde para convocar, teve o seu momento de nós chamarmos uma intervenção militar. Só que agora a gente tem que chamar grupos, eles têm que começar a parar com essa história de intervencionista e começar a chamar estadistas. É a hora de começar a se chamar de estadistas. Estado democrático de direito, Estado de exceção, Estado de democracia. É assim que tem que ser, estadistas. Nós temos que ser estadistas, não intervencionistas. Nós devemos defender as forças de Estado, não as forças de governo. As forças de Estado e de nação,
não forças de governo, porque os governos estão corrompidos e é hora da gente se tornar estadista, acima de tudo, estadista, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.